Olá, eu me chamo Laércio, eu sou editor desse canal no YouTube. Se você já é inscrito, não deixe de deixar o seu like, o seu dislike. O seu comentário nos ajuda muito a melhorar as pesquisas e faz com que o próprio YouTube entenda que esse vídeo ele é interessante e possa mandar para outras pessoas. Se você puder, compartilhe. O estudo de hoje ele vai trazer para você uma novidade que muitos têm esquecido. É sobre a teologia da substituição. Lutero, o reformador, ele era um antissemita nato. E ele começou a pregar uma teologia chamada teologia da substituição. E essa teologia dizia o seguinte, que a igreja substituiu Israel, que não havia mais profecia alguma para Israel e tudo agora se relacionava com a igreja. E eu vou apresentar para vocês aqui alguns versículos, a maioria deles eu vou deixar na descrição, para que você mesmo pesquise. No final desse vídeo eu vou colocar um vídeo de um reverendo Nicodemos, da igreja presbiteriana, uma pessoa que eu respeito muito, mas nesse aspecto ele está totalmente equivocado. A ideia dele é uma ideia obsoleta, sem fundamento bíblico, com todo o respeito que ele merece. Porém, vamos aos fatos. Nós vemos em Jeremias, capítulo 31, no versículo 35 a 37. E eu convido você para me acompanhar nessa leitura, que vai mostrar para você que Israel ainda é a menina dos olhos de Deus. Não digo Israel político, não digo o judaísmo, eu digo o povo de Israel. Vamos lá. Assim diz Jeová, que dá o sol para a luz do dia, as leis da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir suas ondas. Jeová dos exércitos é o seu nome. Presta atenção. Se faltarem estas leis, quais leis? Do sol e da lua. Diante de mim, diz Jeová, também a descendência de Israel deixará de ser uma nação diante de mim eternamente. Ou seja, a única situação em que Israel deixaria de ser uma nação diante dele seria se o sol e a lua deixassem de existir. Continuando. Assim diz Jeová, se os céus lá em cima puderem ser medidos e explorados abaixo dos fundamentos da terra, também eu desprezarei toda a descendência de Israel por tudo o que fizeram, diz Jeová. É impossível, não existe a menor possibilidade. Mas não paramos aqui, vamos continuar, não é? Continuando, nós vamos ler em Jeremias capítulo 31, versículo 1. Naquele tempo, diz Jeová, eu serei o Deus de todas as famílias de Israel e eles serão meu povo. Um detalhe, quem escreveu foi Jeremias. As 10 tribos, o Estado, a nação Israel, propriamente dito, tinha sido levado cativos. Agora, Jeremias estava em Judá. E olha o que ele diz no versículo 31 do próprio Jeremias. Eis que vem dias de Jeová, nos quais farei uma nova aliança com a casa de Israel. Já fazia 200 anos que ela tinha desaparecido. E com a casa de Judá. As promessas de Deus são eternas. E elas devem ser realmente eternas. E devem permanecer para sempre. A aliança aqui foi feita com a casa de Israel, as 10 tribos, e a casa de Judá. Não foi feito com gentios, não foi feito com outro povo. Mas continuando. Isaías, vamos ver aqui. Isaías, capítulo 11, versículo 11 a 12. Acontecerá ainda naquele tempo que Jeová alçará outra vez sua mão
para recobrar os remanescentes do seu povo que ainda restam na Síria, as 10 tribos. No Egito, em Patros, Etiópia, Elão, Sinar e Amate e nas ilhas do mar. E erguerá pendão às nações, ajuntará os desterrados de Israel e reunirá os dispersos de Judá dos 4 confins da terra. Isso começou a acontecer em 1948, quando a jovem nação de Israel começou a ser reestruturada. O próprio profeta Isaías, no capítulo 66, versículo 28, olha que coisa interessante. Isaías 66, versículo 8. Quem ouviu coisa semelhante? Quem viu tal coisa? Acaso se dá a luz a um país um só dia? Nascerá uma nação de uma vez? Pois enquanto Sião esteve de parto, deu à luz a seus filhos. A palavra parto aqui significa sofrimento. Sião estava sofrendo. Sião estava passando problemas. Mas em 1947, 48, nasceu o jovem Estado. E agora, judeus de todas as partes do mundo, pessoas da casa de Israel, das 10 tribos perdidas, estão voltando para Israel. Um dos motivos que o maligno odeia Israel e levanta todas as nações contra eles, o chamado antissemitismo, é porque Deus está restaurando, está trazendo as suas promessas novamente para o seu povo. Continuando, Isaías 49, versículo 6. Disse: muita pouca coisa é para mim que seja o meu servo para levantar as tribos de Jacó e para os restantes dos remanescentes de Israel. Também dei a luz para as nações, para que a minha salvação alcance até os confins da terra. Nós, descendentes da casa de Israel, fomos espalhados pelas nações, para ser luz para os gentios. E temos aqui mais versículos, temos vários versículos, mas nós não vamos nos prender a esses versículos. Agora nós vamos estudar com vocês, vamos analisar com vocês alguns textos que as pessoas ignoram, né? Vamos lá para Romanos, no capítulo 11, olha o que Paulo diz sobre Israel. Presta bem atenção, é Paulo, né? Muitas pessoas acreditam que Paulo foi pregar para os gentios. Porém, eu vou mostrar para vocês aqui que Paulo nunca colocou um pé numa igreja. Sabe por quê? Não existia. E ele ia nas sinagogas messiânicas que estavam ali recebendo a casa de Israel e a casa de Judá. E os gentios que estavam sendo enxertados. Mas olha o que ele diz aqui em Romanos capítulo 11, versículo 1 a 2. Beber água morna antes de dormir regenera as articulações quase da noite para o dia. Se Deus me levasse amanhã, todos com dores articulares. Perdão. Olha o que Paulo diz em Romanos 11, 1 e 2. Digo, pois, porventura rejeitou Deus seu povo? De modo algum, porque também eu sou israelita. Paulo não era judeu. Paulo era da tribo de Benjamim. Da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou seu povo, que antes o conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como invoca o Deus contra Israel, dizendo: Jeová, mataram teus profetas e derribaram teus altares. Só eu fiquei e procuram me matar. Mas lhes diz a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, nesse tempo, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Esses pregadores antissemitas, pregadores da teologia da substituição, eles dizem que a igreja substituiu Israel. É uma mentira. Acabamos de ler aqui Paulo. Nós lemos as profecias no Tanar, no chamado Antigo Testamento, que é uma farsa, as escrituras hebraicas. E agora nós lemos o que Paulo diz, não é? O Paulo nos fala isso. E vamos para o versículo 25 e 27 do mesmo capítulo, que diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério,
para que não vos tenhar por sensato em vossa própria opinião, que o endurecimento veio por parte sobre Israel, até que a plenitude dos judeus haja entrado. E assim, presta bem atenção, não é todo gentil será salvo. Diz assim, e assim todo Israel será salvo. Percebe? Deus está fazendo um trabalho maravilhoso dentro das igrejas cristãs. Ele está trazendo a palavra para que aquelas pessoas saiam de lá. Em Apocalipse capítulo 18, 4, a Bíblia diz, meu povo. Quando a Bíblia fala meu povo, se refere a Israel. Saia daí, saia da confusão, saia da Babilônia. E o Apocalipse 18, 1 diz assim, caiu a grande Babilônia. Então esse sistema religioso que foi levantado pelo papado, foi levantado por Lutero, por Calvino, ele está ruindo. E agora Deus está restaurando e trazendo o seu povo de volta. Aí você diz, mas você disse uma coisa que eu não concordo, eu discordo de você. Porém, Jesus, ao comissionar os seus discípulos, ele deu a seguinte ordem. Mateus capítulo 10, versículos 5 a 6. Mateus capítulo 10, versículos 5 a 6. Presta bem atenção. É Jesus falando, não sou eu. A estes 12 enviou Jesus e lhe deu as instruções dizendo, não ireis pelo caminho dos gentios, nem entreis na cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel e pregai dizendo, o reino dos céus está próximo. E tem outros versículos que vão dar complemento a isso. Vou colocar para você também alguns versículos aqui de Atos dos Apóstolos, aonde ele ia pregar em sinagogas. Ele nunca pregou em igreja, porque não existia igreja. Na virada do século I para o século II, Inácio, o bispo Inácio, da cidade de Antioquia, era uma sinagoga messiânica. Ele, para fugir da perseguição romana, abandonou o sábado, abandonou a questão alimentar, e criou o que seria a base para a igreja cristã. Aqueles que eram chamados de messiânicos por causa do Messias, ele adotou o nome grego de cristãos. Ele vai dar a base para que no século IV, o imperador Constantino crie a sua igreja e adote esse nome de cristãos. Porém, Constantino não colocou igreja cristã, ele colocou igreja católica apostólica romana. No século XV e XVI nasce o que nós chamamos de protestantismo. Esse protestantismo não saiu da Igreja Católica porque discordava das suas doutrinas. Alguns princípios da Igreja Católica eles discordavam, mas criaram a sua própria religião baseada no romanismo. E eles vão dar ênfase ao antissemitismo e eles vão pregar, né, a teologia da substituição, dizendo que a igreja substitui Israel. E eu vou passar para vocês vários textos que Paulo ia em sinagogas, nas cidades do Oriente Médio. Ele nunca colocou seus pés numa igreja. Por isso, você, ao assistir este vídeo, me perdoe, depois compare com outro vídeo que vai estar logo em seguida, do reverendo Nicodemos. E veja quem está falando a verdade. Eu espero que esse vídeo te ajude a compreender de uma vez por todas que o sai dela, povo meu, é para você. Sair desse sistema paganizado, sair do sistema da teologia da substituição, sair desse sistema que ensina a quebrar a lei de Deus. Jesus, em Mateus 7, 23, ele ali dá uma resposta muito afirmativa para os falsos crentes que vão chegar para ele e vão dizer, Mateus 7, 22, 23. Muitos naquele dia me dirão, Senhor, nós fizemos tantas coisas em teu nome, nós expulsamos demônios,
Nós curamos, ressuscitamos pessoas. E Jesus diz, e eu vou dizer na cara, apartai-vos de mim, vocês que são contra a lei de Deus. Os tradutores, ao invés de usar a palavra contra a lei de Deus, que é em grego anomia, o que eles fizeram? Colocaram iniquidade. Que o Deus bendito visite a sua família, visite você. Analise esse vídeo, se ele foi útil para você. Na descrição vou colocar todos os versículos. Você confere, compartilhe, deixe seu like. Shalom.